Aleluia, Deus é bom, não é? Você está preparado para continuarmos? Então Deus tem mais para acrescentar na nossa vida. E hoje é uma noite maravilhosa para estarmos desfrutando e recebendo mais dessa palavra. Claro que é uma pequena porção daquilo que o Senhor tem para nós, um fragmento de um ensino que dentro do Rema se desenvolve em 7 dias e constrói, né, todo o raciocínio e todo o estudo bem paulatinamente. E especificamente esse assunto que eu vou ensinar agora um pouco, que é escatologia. Aí a pessoa vai dizer, meu Deus, escatologia, só o nome já dá medo, né? Mas é muito legal, é muito bom, e a Bíblia fala que devemos sim entender a respeito das últimas coisas, dos acontecimentos dos últimos dias, porque nós estamos nos últimos dias, e tudo aquilo que a Bíblia relata e fala, nós também estamos envolvidos nesse meio. E é necessário saber de onde nós viemos, qual o motivo ou o propósito de nós estarmos aqui, e principalmente para onde nós vamos. Como crentes em Cristo Jesus, a nossa realidade é totalmente diferente daqueles que não estão com o Senhor. E isso deve ser motivado no estudo de escatologia, nos motiva, na verdade, a pregar a palavra, a se importar com aqueles que não conhecem essa realidade ainda, porque o futuro daqueles aos quais não têm o Senhor no coração é terrível, irmãos. E aí, eu sei que a gente poderia tocar muitos assuntos dentro desse contexto de escatologia, entendendo, sim, a necessidade e o porquê de estudar escatologia, entender, sim, a necessidade de compreender as Escrituras da maneira correta e perceber acerca da forma perfeita de interpretação bíblica. Isso dentro do estudo de escatologia é tudo abordado, e o conhecimento vai sendo construído de versículo após versículo. Existem, na verdade, 3 grandes colunas escatológicas, que vai uma se posicionando em cima da outra, e que traz todo o entendimento da matéria, consequentemente entendendo acerca das coisas que irão acontecer, e que nós iremos desfrutar, e que nós iremos ser livrados. Amém? Então, muitas dessas coisas ainda existe como muita dúvida ou questionamento na vida do próprio cristão. E a Bíblia nos ensina e nos exorta a compreender acerca dessas coisas e se tornar entendedor dessas coisas, para prestar, sim, satisfação diante daquele que nos cobrar acerca da nossa fé. E essa convicção de compreender aquilo que nós estamos com papel também relacionado é importante. Então, o estudo da palavra é que nos dá a base, nos dá a condição de frutificar de uma forma mais plena. Entender, irmãos? Amém? Então, você sabe que Jesus vai voltar, não é? Você está esperando por isso? Pode ser agora? Amém. Mas você também já sabe que ele já veio. Amém? Se ele vai voltar é porque ele já veio. E foi, né? Mas ele disse que não nos deixaria só, e sabemos que o Espírito Santo agora está conosco. Mas entre a primeira vinda e a segunda vinda, e essa qual eu falei que Jesus ia voltar, eu não me referi à segunda vinda de Jesus, porque é uma grande diferença entre a segunda vinda de Jesus com o arrebatamento. São 2 eventos completamente distintos e acontecimentos completamente separados. Você entende o que é isso? Talvez ainda não, mas você vai fazer o rema, você vai ser completamente exposto a essas verdades, para você se instruir de uma forma plena. Amém? Então, eu vou falar, dentro do contexto, um pouco sobre um assunto que vai englobar vários temas ou várias subdivisões, que paulatinamente será desvendado, versículo após versículo, e a gente vai fechar um breve lacuna desse entendimento aqui hoje, sobre ressurreição dos mortos e juízo eterno. Eu não vou conseguir ministrar sobre ressurreição dos mortos em sua totalidade, nem tampouco sobre juízo eterno em sua totalidade. Vamos pincelar alguns princípios da palavra
do assunto de escatologia, para que a gente possa entender um pouco mais, amém? Então, os profetas de antigamente, se você abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías 9, versículo 6, eles tinham uma visão, eles tiveram revelações e informações do Senhor acerca da primeira vinda de Jesus, e também eles tiveram informações e revelações, que isso está dentro dos livros do Antigo Testamento, pelos profetas, anunciando também, eles viram o acontecimento da segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda não é o arrebatamento. Amém? A gente vai ver isso um pouco aqui. Então eles tiveram essa perspectiva, os profetas tiveram essa perspectiva, como se dentro da visão deles, eles viam o acontecimento da vinda, por isso que eles anunciaram sempre, estavam sempre anunciando a vinda do Messias, que ele iria chegar, que iria nascer. E esse versículo de Isaías capítulo 9, versículos 5 e 6, diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi. Aí você pega essa profecia, esse anúncio de algo que iria acontecer, porque antigamente a profecia sim trazia um caráter revelacional no tempo do Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, na graça a qual nós vivemos, a profecia, ela não traz um caráter revelacional. Ela traz, como a Bíblia fala, ela vê, quando uma profecia é manifesta, ou uma interpretação de línguas e interpretação é igual a uma profecia, ela vai trazer uma condição de edificação, de consolação e de exortação. Mas nada de revelação acerca do nosso futuro ou passado. Isso, os dons do Espírito, os dons da classe de revelacionais vai trazer isso. Palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito. Cada um vai trazer a operação segundo o Espírito quer e deseja para trazer essas informações, amém? Mas a profecia no Antigo Testamento trazia sim informações de acontecimentos vindouros. E ele trazia, essa informação traz, né? Que venha a paz sem fim sobre o trono de Davi. Agora, se a gente parar para pensar um pouco, está tendo paz sobre o trono de Davi? Entendo, o trono de Davi está relacionado ao povo de Israel, o povo judeu. Está tendo paz, hoje em dia, se a gente for olhar o contexto de Israel, Palestina, os árabes, os muçulmanos, é uma paz tremenda lá, não é? Não é paz? Não? Mas a profecia não está dizendo que viria paz sem fim sobre o trono de Davi, e Jesus é um descendente da tribo de Davi, filho de Davi, onde esse reino dele, profetizado aqui em Isaías, informava que haveria, e haverá, é claro, paz sem fim. Mas há paz hoje em dia? Não. Então essa revelação aqui, essa informação, ela vai começar a trazer sobre uma informação da vinda de Jesus, da primeira vinda, e também anuncia informações sobre a segunda vinda de Jesus. Porque os profetas, eles foram divinamente por Deus obscurecidos no entendimento daquilo a qual... Você já ouviu um texto chamando, que muitas vezes as pessoas falam que o mistério já foi revelado, e fala que esse mistério que foi revelado, que estava oculto, era Jesus? Você já ouviu, talvez já ouviu alguém falar de uma maneira como essa, né? Mas na verdade o mistério que estava oculto, que foi revelado, não era Jesus. Porque Jesus, na verdade, conhecido como o Messias, ele já era conhecido de todo o povo de Deus. O povo hebreu, o povo judeu, eles esperavam o Messias. É tanto que Jesus veio, eles não receberam, não reconheceram como o Messias, e ainda hoje estão esperando lá. Mas ele já veio, já sabia da chegada dele. Amém? Então, mas eles foram divinamente inspirados para entender sobre isso, divinamente sobre a primeira vinda de Jesus, do Messias, e divinamente inspirados sobre a segunda vinda de Jesus, mas o mistério que estava oculto, que para eles não foi revelado, diga assim, era eu, a igreja.
Porque os judeus não entendiam que de judeu e gentio Deus faria um único povo. Quando a gente começa a estudar sobre escatologia, a gente vai estudar um pouco sobre os 3 povos que constituem, ou que a Bíblia trata: judeu, gentio e igreja. Nós éramos gentios por não ser judeu. Agora, uma vez nascido de novo, ou um judeu de nascença nascendo de novo, passamos a ser agora igreja. Amém? Do Senhor. Aleluia. Isaías capítulo 61, versículo 1. Ainda Isaías, só adianta mais para você, 61, versículo 1. Aleluia. A gente só está começando a esquentar os motores, amém? Para você só ter um gostinho breve acerca de escatologia, desmistificar um monte de coisa, que você disse, pastor, professor, olha, eu li o livro de Apocalipse, meu Deus do céu, estou tendo pesadelo agora, porque tinha uma besta com 10 chifres, com 10 diademas, 10 cabeças, que não sei o que, e uma mulher, e um dragão, e o dragão, não sei, meu amigo, e agora pronto, eu não entendi nada, e estou até com medo. Aí você vai entender sobre formas de interpretação bíblica, símbolos, figuras, como Apocalipse traz para nós. Mas a principal forma de interpretar a Bíblia é a literal. A Bíblia quer dizer o que ela quis dizer. Amém? Aí a pessoa lê, Jesus é assim, assim, assim. Olha, irmão, mas a Bíblia não quis dizer bem assim. Se ela não quisesse dizer bem assim, ela diria bem assado, diferente. Ou cozinhado, mas ela quis dizer exatamente o que ela queria dizer. Então, interpretar a Bíblia, primeiramente, como ela quer falar, diz: você é abençoado. Será que eu sou abençoado mesmo? Será que é bem assim? Se não fosse assim, a Bíblia mesmo já fala para nós: eu vos não tinha dito. Então, ele já disse para você que é, então é. Amém? Quando fala alguma figura, algum símbolo, aí sim, vamos ter que entender o que o símbolo ou a figura representa, porque atrás do símbolo ou de figuras existe uma realidade ou uma interpretação literal. Também não é abstrata. Ah, um dragão, que é isso, não sei o que. Não, irmãos, por trás de figuras e símbolos, quando estudamos escatologia, ou quando chegamos em Apocalipse, que termina a matéria, já colocamos princípios e fundamentos para que você entenda Apocalipse de uma forma plena. Já passamos por Daniel, já passamos por Mateus, por livros escatológicos que traz uma construção paulatina, gradativa, porque a revelação que nós temos hoje é uma revelação progressiva. Esses profetas não tinham uma revelação como hoje. Nós temos, por quê? Porque a igreja de Cristo é a detentora da plena revelação do reino, da palavra. Amém? Então, versículo 1 do capítulo de Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Versículo 2: e a pregoar, presta bem atenção, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, grifa isso aí, e a pregoar e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Veja o que Isaías estava profetizando aqui, acerca daquele que viria, que seria ungido, que traria toda essa libertação, salvação, cura, e ele iria apregoar o ano, nisso seria apregoado o ano aceitável do Senhor, e também o dia da vingança do nosso Deus. São dois eventos diferentes aqui. Aí você vai ver em Lucas, dá um pulinho para lá, Lucas capítulo 4, versículo 16. Agora, escatologia, meu amigo, como todas as outras matérias do Rema, principalmente essa, você vai entender ou ler a Bíblia e abrir ela muitas vezes. Amém? Vamos lá ver o que diz essa mesma profecia citada em Lucas. A mesma profecia de Isaías, que acabamos de ler agora. Lucas capítulo 4, 16 diz assim:
indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo seu costume. Era costume de Jesus ir para a igreja, viu? Então, segmentadores de Deus como filhos amados. Aí ele diz, segundo seu costume, e levantando-se para ler, então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, Jesus abriu o livro, ele era conhecedor das Escrituras, não só porque ele era Deus, ou ali como um homem natural, ele precisou ler, procurar, ele encontrou, né? A Bíblia fala, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. No versículo 20 ele fala, tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Cadê? Você não entende, você não percebeu que faltou alguma coisa, não? Porque Jesus parou quando ele chegou até esse texto de Isaías que acabamos de ler, e ele fala, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e ele fecha o livro. E Isaías dizia, e o dia da vingança no nosso Deus. E por que Jesus não leu essa parte? Porque no versículo 21, tendo fechado o livro, entregou todos, tinha os olhos nele, e versículo 21 ele diz, então passou Jesus a dizer-lhes, hoje, você está acompanhando aí? Os crentes que não trouxeram Bíblia? Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. O que ele tinha lido, o que o povo tinha ouvido, era aquilo que tinha se cumprido. O quê? Ele tinha chegado. O ano aceitável do Senhor, ele. A apresentação dele, trazendo o reino, oferecendo o reino foi rejeitado pelos judeus, e o reino foi entregue ou oferecido agora a todos quantos crerem no seu nome, se tornariam filhos de Deus. O povo judeu seria o povo escolhido, e foi, e é o povo escolhido de Deus, para ganhar a nação. Como rejeitaram, é claro que danos veio e está sempre vindo sobre o povo judeu, mas Deus não esqueceu do plano que ele tinha para os judeus. E nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Porque Deus tem promessas para a igreja, diga assim para mim. E Deus tem promessas para os judeus. E devemos entender quais promessas são para os judeus e quais promessas são para a igreja. Se eu disser que Deus tem um plano para os judeus, quando tiver o arrebatamento, todos os judeus serão arrebatados. Isso é uma verdade? Não. Então, arrebatamento é uma promessa para quem? Igreja. Agora, se eu disser que a segunda vinda de Jesus, porque a igreja já vai estar com o Senhor, glorificada com Ele. Já celebramos 7 anos, meu amigo, nos céus. Primeiro tribunal de Cristo. Sermos julgados pelo Senhor, não para condenação. Depois, bodas do Cordeiro, a festa, o casamento. E depois começa a celebração da boda do Cordeiro. Da ceia da boda do Cordeiro. Que é o buffet da festa de casamento. Onde nós viremos com o Senhor nos céus, para com Ele reinar aqui na terra, totalmente restaurada, a sua plenitude, a longevidade sendo restaurada, a vida do homem. Essa dispensação se chama milênio. E nós estaremos com o Senhor aqui. Mas antes de começar o milênio, para isso, o milênio acontecer, no final da tribulação, começa o milênio, esse é o momento da segunda vinda de Jesus. E essa segunda vinda de Jesus é para quem? Quem ficou na tribulação? Foi a igreja? Não. Quem ficou na tribulação? Os judeus e os gentios, que não se converteram, é claro.
ficaram na tribulação, sofrendo mais que sovaco de aleijado. Eu sou nordestino, viu, pessoal? Talvez você não entenda uma expressão, a gente aperta a tecla SAP. Amém? Então, o arrebatamento é uma promessa para a igreja, mas a segunda vinda de Jesus é uma promessa para o povo judeu, onde eles clamarão no final da tribulação: bendito o que vem em nome do Senhor. E reconhecerá sim aquele que foi transpassado, aquele a qual morreu. Ele era sim o Messias e nós o rejeitamos. Mas depois de ter sofrido muito pela perseguição, pela aniquilação que o anticristo ainda vai manifestar e intensificar infinitamente mais. Porque a gente vai vendo essas coisas sobre primeira vinda, segunda vinda, entendendo que nós, a igreja, fomos revelados agora e devemos sim, porque a Bíblia diz que os céus inteiros esperam ardentemente a revelação, irmãos, daqueles que agora são chamados filhos de Deus. Eu e você. Para desfrutarmos dessa verdade. Amém? Deus é bom demais, não é? Amém. Aleluia. Bom demais. Meu Deus, esse relógio passa mais rápido aqui para Grande do que lá em Santo André, viu? O relógio daqui corre mais rápido. Então, porque, aí vamos lá, 1 Pedro capítulo 10, ou 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Aleluia. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10. Diz assim, acompanha comigo. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, aos quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos de Cristo. Quando falamos sofrimentos de Cristo, lembramos de quê? Da primeira vinda. Ele veio e sofreu em nosso lugar. Ele pagou o nosso preço, morreu a nossa morte. Primeira vinda, crucificado. E ele fala os testemunhos sobre o sofrimento de Cristo, primeira vinda, e sobre a glória que os seguiam. Essa é a glória que os seguiram. Aí está relacionada à segunda vinda, porque não mais virá como o cordeiro do sacrifício, ele virá como leão, para reinar no milênio. A Bíblia fala com 7 de ferro, onde nada de errado, nada de dor, nada de dano pode estar operando, porque rapidamente será corrigido. A Bíblia fala: antes de pedirem, eu os ouvirei. Isso não está falando de você não, viu? Porque você está glorificado com Ele. Você não vai habitar no milênio, você vai transitar entre céus e terra. E se você nunca andou a cavalo, é melhor aprender logo, porque você vai descer com o Senhor Jesus, montado todo mundo em cavalo branco. Voando, atravessando paredes, sem limitação nem nada. Sem dor, sem choro, sem aquela dor no espinhaço depois do dia de trabalho. Não vai ter. O bico de papagaio, o esporão de calcânio, não vai doer mais, o seu Joanete. Não vai ter não, corpo glorificado. A gente vai desfrutar, irmãos, da plenitude de Deus. Só que essa plenitude que nós vamos desfrutar com a glorificação, com o nosso corpo incorruptível, Ele já traz para desfrutarmos também agora desse reino. Agora, por isso que devemos entender e experimentar isso da forma correta. Não quero saber do que vai acontecer, eu quero saber do que vai acontecer agora. Mas o agora é o que vai definir a tua eternidade. Porque você não vai ficar no céu, em cima de uma nuvem, tocando harpa. Não. Como vem a imagem do céu, que coisa monótona, né? Sem fazer nada. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Já toquei essa música umas 2 milhões de vezes.
Não tem nenhum relógio para eu ver os minutos passar, porque aqui é eternidade, é atemporal. A nossa mente ainda limitada, porém temos a mente de Cristo, ainda não entende esse contexto atemporal. Aí você vai dizer, mas o que eu vou fazer no céu? Eu vou ficar entediado, né? Aí quando você chegar e dizer, eu já vi tudo Jesus do céu aqui. Aí Jesus, vem cá meu filho, deixa eu te mostrar esse lado aqui. Ainda tem tudo isso? Pronto. Mais outra eternidade para descobrir só esse lado que ele não viu. Aleluia. Eu gosto mais desse assunto, não somente porque eu gosto da palavra. Eu gosto mais disso porque eu desejo, irmãos, agora, que eu nem precisasse voltar para Santo André. Porque eu moro em Santo André naturalmente, mas eu sei que espiritualmente eu estou assentado com ele nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não está aqui em Praia Grande, eu ia dizer Campina Grande. Eu vim de lá, né? Eu sou pernambucano, mas morei em Campina Grande. Você não está aqui, naturalmente sim, irmão, mas espiritualmente você está sentado acima de toda e qualquer situação. Essa desgraça de pandemia não vale de nada para Deus. É por isso que eu não ando um centímetro preocupado. Eu abraço, beijo, encosto todo mundo, dos que me permitem, né? Dos que tenho assim, eu só dou um soquinho, né? Mas eu queria dar um soquinho aqui, né? Para poder ver se entendia. Que você é sarado, que ele pagou o preço, que você é curado sim. Que toda cautela, prudência, sim, que você deve ter, ela deve ser molhada de fé. Então bota aí, se não está cobrando, bota. Mas sabe aqui, quem vai te proteger não é isso. Oh, aleluia. Aí entendendo um pouco sobre a primeira vinda, sofrimento, segunda vinda, glória, a gente pode tocar num assunto para tentar dar uma fechadura. A gente fez da abertura, a gente vai fazer a fechadura, né? Sobre um assunto muito legal, chamado Estado dos Mortos. Vixe, Jesus do céu. E agora? A gente vai saber para onde vão os que morreram, aonde estão os que partiram com o Senhor, onde estão os que não partiram com o Senhor. Foi para onde? Para a terra do pé junto. Vamos entender onde é essa terra do pé junto. Mas será que existe realmente tudo que a gente vê aí? Existe fantasmas? Será que vivo fala com morto? Será que morto fala com vivo? Será que realmente aqueles, como a Bíblia fala, eles morreram, eles dormiram, estão inconscientes lá no céu em coma? E esperando o dia da ressurreição, dormindo? A gente vai tocar um pouco sobre isso. Amém? Aleluia. Vamos para Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas 16, versículo 19. O melhor dessa aula demonstrativa é que a gente acaba no meio, né? Quando vai fazer o gol, aí, acabou. Aí você vai dizer, rapaz, e agora? O que é que está faltando? O que é que vai acontecer? Aí, cenas dos próximos capítulos, Rema Santo André. Aleluia. A primeira coisa que podemos entender sobre esse contexto do estado dos mortos é que a Bíblia, para o nosso português, né, existem, diga assim, 4 palavras. 4 palavras que se traduz com 3 sentidos. Certo? Porque duas dessas palavras é porque só tem a diferença entre grego e hebraico. Eu vou te falar, certo? E essas 4 palavras para inferno. Então tem na Bíblia 4 palavras que você vai ver que ela se traduz para o português como inferno. Então a nossa tradução muitas vezes ela prejudica o entendimento até mesmo do caráter de Deus. É por isso que devemos olhar para Jesus. Porque se lemos o Antigo Testamento sem a luz do Novo Testamento, vamos ver aquele Deus que mata, que fere, que bota, que destrói, que dá, que tira, que rouba, que quase que rouba, né, também, né? Dá, que tira, está tirando, está roubando, né? E a gente vai ver que é só interpretação, tradução errônea, colocando o sentido causativo como Deus quis, Deus fez, no sentido, na verdade, que está no grego ou no hebraico, permissivo. Deus permitiu. Não que ele queria.
Mas ele permitiu. Por quê? Porque você tem o seu livre-arbítrio. Se eu quiser sair na rua ali e me jogar na frente do carro, Deus não vai mandar um anjo para me segurar, não. A minha decisão. O dano também eu vou colher. Ah, mas porque eu fiz isso, Deus quis que eu fizesse? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe tanto todas as coisas que ele sabe que você está todo errado de pensar assim. Não, mas eu tô certo que é assim. Você está completamente convicto que está errado. Vamos lá. Tem uma palavra grega chamada Hades, você já deve ter ouvido. E a palavra grega Hades, ela tem uma palavra similar no hebraico, que é Sheol. Então, Sheol e Hades se traduz como inferno. Ok? Tem outra palavra que também do grego, que é Tártaro. Ela também se traduz para o português como inferno. E a quarta palavra é Geena, que se traduz também como inferno. E quando você começa a estudar a palavra, aí você vai ver que muitas vezes a Bíblia fala no inferno, aí você fala, rapaz, que inferno ele está falando? Precisa entender isso. Porque há diferenças. O que inferno foi traduzido para mim? E assim eu começo a entender onde, ou o estado dos mortos. Porque seria ou é melhor traduzido para o nosso português essa palavra Sheol ou Hades, que se traduz como inferno na Bíblia, e a gente vai te mostrar. Se você tiver a sua Bíblia com Strongs, você clica na palavra inferno, aí ela vai mostrar lá, Hades. Ela não estava querendo se referir ao inferno propriamente dito, é aquele inferno de lago em fogo e enxofre, onde na verdade o lago de fogo e enxofre é jogado dentro do próprio inferno, onde foi criado para o diabo e seus anjos. Esse inferno é o Geena. É o inferno mesmo, propriamente dito. E que eu vou te dar uma grande revelação se você não sabe. O Geena, o inferno, está vazio. Não tem nenhuma alma ainda lá. E nenhum cão dos infernos ainda está lá. Quem vai inaugurar o Geena, quando a gente começa a estudar a escatologia, a gente só vai